E o Palmeiras tem a chance de abrir uma rodada de vantagem em relação ao Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a nova matemática do Brasileirão e fala também sobre a real situação de Vitor Roque. Por que o nome dele vive aparecendo especulado em grandes do futebol europeu? A situação já tem incomodado o Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Santos prometeu um bicho maior em caso de vitória contra o Palmeiras nessa quinta-feira no Allianz Parque. É a terceira tentativa recente da diretoria do Santos em pagar um bicho maior por vitória. Nas duas primeiras tentativas não rolou, derrota por Vitória e empate contra o Fortaleza. Quero contar que a Conmebol divulgou a primeira parcial da venda de ingressos e em apenas uma hora de comercialização já foram 8 mil ingressos vendidos para a final entre Flamengo e Palmeiras, jogo marcado para 29 de novembro. Capacidade do estádio em Lima, no Peru, 49.073 torcedores. Vou falar agora sobre o Palmeiras, que pode abrir enorme vantagem às 7 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Verdão entra em campo na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque, podendo ficar a 3 pontos do Flamengo, mas na prática seriam 4. Isso porque o Palmeiras abriria duas vitórias de vantagem em relação ao Fla. Significa isso que, em caso de empate em pontos entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras se sagra campeão. Em suma, se o Palmeiras vencer o Santos, ele passa a ter uma rodada de lambuja em relação ao Flamengo. Restariam 7 jogos e ele poderia perder uma rodada com vitória do Flamengo, que ele ainda se manteria na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Fui dar uma checada nos matemáticos para ver como eles colocam a chance de título depois do empate do Flamengo e da vitória do Cruzeiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 61% de chances de título, contra 33% do Flamengo e 6% do Cruzeiro. Já o Tristão Garcia aponta o Palmeiras com 60% de chances, 33% para o Flamengo e 7% para o Cruzeiro. Vai dar Palmeiras contra o Santos? Verdão é o grande favorito ao título, já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bora de falar sobre Vitor Roque. Cada dia que passa e o centroavante do Palmeiras é especulado no novo gigante do futebol europeu. Existe alguma verdade por trás dessa história? Antes de trazer a resposta, já quero contar que todo esse assédio e barulho já tem incomodado dirigentes do Palmeiras. Nada contra o atleta, o Vitor Roque é super bem avaliado internamente, mas eu posso assegurar que os dirigentes do departamento de futebol do Palmeiras têm se incomodado com o André Curi, que é o representante do atleta. Tudo porque no Palmeiras existe a convicção de que o barulho divulgado nos últimos dias é o André Curi oferecendo o jogador. Recentemente, o Vitor Roque foi especulado no Chelsea. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O André Curi sugeriu o Vitor Roque ao Chelsea, até pela boa relação que ele construiu com a transferência do Estevão, outro atleta dele. O Chelsea disse muito obrigado, não temos interesse. Mas recentemente especulou-se que o Vitor Roque poderia pintar no Milan ou no Manchester United. Mais uma vez o Palmeiras teve a informação de que foi o André Curi quem tentou cavar um espaço para o Vitor Roque nesses dois clubes. O Palmeiras está absolutamente convencido de que, embora já tenha se valorizado desde que foi contratado, o Vitor Roque ainda não fez o suficiente para chamar a atenção de gigantes do futebol europeu. O fato de ter sido convocado para a seleção brasileira é certamente um trunfo, mas ninguém no Palmeiras tem a preocupação de perdê-lo em janeiro da próxima temporada. Ainda que o Verdão seja campeão brasileiro e seja campeão da Libertadores, nesse caso ainda disputaria o Intercontinental de Clubes. Ah, só para arrematar, vale o registro de que o Vitor Roque, no dia a dia, dá trabalho zero. Nunca especula a possibilidade de ir embora, nunca pediu ou cogitou reajuste salarial. O Palmeiras tem as melhores impressões do centroavante. O incômodo e a chateação se dão com o André Curi. Nicola, existe alguma chance de troca com o Fux pelo Veiga? Não, nenhuma, Tim. 3,5 milhões de euros é quanto o Palmeiras vai gastar pelo Fux. Não há muita intenção do Palmeiras em perder o Veiga não, tá? Ainda mais para reforçar um rival. O Bruno Edu, Nicola, o Palmeiras corre o risco de perder grandes nomes. Alan, Fux, que nem chegou, já estão de olho, o próprio Vitor Roque com o United. Bruno, quando você tem um time super valorizado, é natural que apareçam propostas. A janela de janeiro é sempre a mais fraca do mercado europeu, porque é uma janela de inverno por lá, para ajustes. Eu acho que o risco maior vai se dar na metade do ano que vem.
mas o Palmeiras vive situação financeira tão confortável, mas tão confortável, que só vai vender se a proposta for espetacular. Bom, o Flaco Lopes. Vamos lá, importante essa notícia, porque o Palmeiras precifica o Flaco Lopes. Assim, nos bastidores do Palmeiras, da diretoria, o Flaco Lopes tem um valor de 40 milhões de euros hoje. Quer conversar para tirar o Flaco Lopes? Beleza, pode vir com oferta. Por menos de 40 não tem papo. Tem times interessados no Flaco Lopes? Não tem oferta, mas tem clubes que já ligaram para sondar. Dificilmente em janeiro tem negócio, mas na janela de julho pode ser que tenha algo nesse sentido. Clubes que pagariam ou que chegariam com 40 milhões seriam os Tubarões. E aí, para os Tubarões chegarem no Flaco Lopes, dependeria ainda mais do desempenho dele, de convocações para a seleção argentina, de se tornar um protagonista e tudo mais. Então o Palmeiras se defende já do assédio europeu e já precifica o jogador em 40 milhões de euros para começar a conversar em relação a propostas. O jogador está muito valorizado, é titular absoluto, finalista da Libertadores, briga pelo Brasileirão, convocado para a seleção argentina. O trabalho, e assim, isso não vai só do momento do jogador. É o momento, sim, mas também vai do trabalho que o Palmeiras fez para recuperar o jogador. Porque o Flaco Lopes ele era cornetado, questionado. Ele chegou, fez o trabalho muscular com o jogador, sim, fez um trabalho do jogador readquirir confiança. Então é todo um pacote que hoje o Palmeiras fala, beleza, quer contratar? 40 milhões de euros. Tem oferta? Repito, não tem oferta pelo Flaco Lopes ainda. Tem sondagem. E tem um detalhe muito importante, ele é extracomunitário, ele tem passaporte europeu. Então os clubes ficam aqui, ó, em cima de um jogador que não ocuparia vaga de estrangeiro. Então o Flaco Lopes está muito valorizado, mas repito aqui que é importante também. Não é para agora janeiro. Seria muito fora da curva algo em janeiro agora. É para a janela de julho, que é a janela cheia na Europa. E eu vi de pessoas próximas do Flaco, são clubes de grandes centros europeus. Antes a gente falava de algum clube da Turquia, etc., clubes menores, mas agora são clubes de grandes centros europeus que vieram, foram atrás, buscaram informações, já sinalizaram que vão formalizar ofertas no ano que vem. Então, mas o Palmeiras é a mesma coisa do Vitor Roque. Não tem interesse em desfazer do Flaco nessa próxima janela de transferência. É um jogador muito importante, faz parte de um projeto. Não é só contratou, etc. E o Flaco ele se valorizou muito com o tempo, porque demorou 3 anos para ele se adaptar. E agora que ele vive um ano de glória, o Palmeiras não quer se desfazer tão rápido assim. Então tem esse sentimento que é melhor segurar agora. O Palmeiras faz muito bem isso. Segura, valoriza o jogador e depois vende por muito mais. E só um complemento no Vitor Roque, não, no Caio Jorge que eu lembrei. O Cruzeiro ele estipula um valor para venda do Caio Jorge. Rapidinho, 35 milhões de euros. Não aceita abrir conversa menos que 35. 35 milhões de euros. Não aceita abrir conversa por menos disso. Então a gente está falando aqui de como os clubes avaliam o valor dos jogadores. Isso. Então o Cruzeiro avalia 35 milhões de euros no Caio Jorge. O Palmeiras fala em 40 para o Flaco Lopes. O empresário do Vitor Roque sonhava até com 50 no Vitor Roque, mas essa é uma avaliação que clube e empresários fazem. Sim. Nesse momento não tem proposta, mas quem quiser fazer proposta, então vai ter que chutar alto, segundo a avaliação dos clubes. Exato. Tá? E o Flaco Lopes está muito valorizado e agora vamos ver o que vai acontecer.